Minha querida Amélia, ainda não chegou uma manhã em que eu me levanto com forças para tentar a enorme jornada ao Porto. Se tivesse uma aproximada compreensão do meu estado, não me fazias a injustiça de culpar-me pela minha nenhuma vontade de ir aí. Como as minhas cartas para ti e para o Sr. Carvalho costumam ser misturadas de tristezas e graciosidades, daí procede julgarem exageradas as queixas da enfermidade. É que eu agem da minha vida. Por aqui não há novidades. A pequenina cá está. Há muito tempo que a mãe nem sequer manda saber dela, nem lhe manda a roupa necessária que por lá tem, a montes. Esta forma de loucura ainda a não vi escrita nos livros de medicina mental. O Nuno vem aqui às vezes. Come, bebe e vai-se embora. Por lá ouvi dizer que há manifestações da segunda maternidade. Faz muitas e amantíssimas saudades à Camilinha e ao Sr. Carvalho. O teu pai abraça-te com muito amor. Seide, 20 de maio de 1884. Minha filha. De certo fui ao Porto segunda-feira. Passei uma noite aflitíssima. E de madrugada vim para casa, onde continuo padecendo muito do estômago. Tenho ainda alguma confiança na medicina dosimétrica que vou começar. Se aí não estiver o remédio é morrer, com a resignação que devem ter os infelizes. Recomendo a todos o teu muito amigo, Papá. Minha querida filha, há pouco chegaram aqui para ficarem algum tempo a Maria Isabel e a filha. Acompanhou-as um Nuno, que volta para Vizela. A criança vem desfigurada, febril, a meu ver, perdida. Bem podia o acaso evitar à avó mais um golpe que é fácil prever. Eu ainda não sei se voltarei para Vizela. Escrevi-te ontem e não posso mais. A minha enfermidade está num grau de que não pode haver retrocesso. Dilaceram-me as dores, rebeldes a todo o tratamento externo. Tomarei isto acabado. Recados, teu papá. Minha querida filha, a tua carta, falando-me de sol, chegou aqui debaixo de chuva. Para falar verdade, eu já estava farto de sol. Quero que o céu vista a cor negra da minha alma. Não sei quando poderei ir ver-te. Dificultosamente saio da cama e, se o faço, quase sempre me arrependo. Ultimamente, estive 90 horas sem dormir. Nunca tinha chegado a esta desgraça. A casa onde vivo rodeiam-na pinhais gementes que, sob qualquer lufada, desferem suas harpas.
Este incessante súbito é a linguagem da noite que me fala. Parece-me que é a voz do além-túmulo, um como burburinho que referve longe, às portas da eternidade. Se eu não amasse de preferência o sossego do túmulo, amaria o rumor destas árvores, o murmúrio do córrego, onde vou cada tarde ver a folhinha seca derivar na onda límpida. Amaria o pobre presbitério que há 300 anos acolhe em seu seio de pedra bruta as gerações pacíficas, ditosas e incultas destes selvagens felizes que tão iluminadamente amaram e serviram o seu Criador. Amaria tudo, mas amo muito mais a morte. Como não posso tolerar a vida aqui em Seide, onde trabalhei 24 anos, vou sair daqui para a Póvoa, onde tenciono seguir à risca as prescrições do Dr. Gama respectivamente à dieta. Não morro, porque não tenho necessidade de morrer. Ameaça-me um golpe incomparavelmente mais cruel. É a morte de Ana Plácido, que já está lutando com as agonias de uma hidropsia de ventre subsequente à lesão no coração. A minha única distração seria o trabalho. Mas eu não posso escrever, e menos ainda pensar. Eu sou Mário Barroso, que vai representar e evocar um dos maiores vultos das letras e do romance português do século XIX, Camilo Castelo Branco. Eis o seu retrato no fulgor da vida. Era no trabalho de escritor que ele encontrava o sentido real da existência e era no decurso de um viver romanesco, pleno de peripécias, que descobria o sentimento romântico das paixões desvairadas de que ele próprio foi vítima. De resto, possuído por um certo espírito funesto, seria arrastado à tragédia. Eu sou a atriz Teresa Madruga. Vou encarnar momentos da figura de Ana Plácido. Ana Plácido era uma senhora da alta burguesia da cidade do Porto e foi a última paixão de Camilo Castelo Branco. Ana Plácido enredou-se de tal forma neste amor que acabou por fugir ao marido para ir viver com o amante. Este é um retrato de Ana Plácido, mulher decidida e de caráter forte. Ana Plácido assumiu sem hesitar a condição de amante contra os mais graves preconceitos da austera sociedade do tempo. Austera e por vezes hipócrita, fingindo ignorar o adultério quando praticado às escondidas e sem escândalo. Ultrapassando a situação delicada de marido traído, Pinheiro Alves, assim se chamava ele, desejou e insistiu que ela voltasse ao lar. Houve então uma reunião em casa do amigo do marido, como se fosse um tribunal de honra. Pressionada para que voltasse ao lar, Ana Plácido negou-se a fazê-lo com estas palavras: Camilo é o homem que eu amo. Este compartimento é tido pela saleta de trabalho e recolhimento de Ana Plácido. Assim se crê que fosse porque a casa sofreu um grande incêndio já depois da morte destes seus habitantes. Salvou-se o recheio que agora preenche a casa, já restaurada e conservada como museu ou casa de Camilo.
Ana Plácido pressentiu qualquer coisa. Camilo trabalha no andar de cima, no extenso salão que fica ao lado do comprido quarto onde dormem separados, cada qual no seu extremo. De um lado fica o salão de trabalho do escritor e do outro lado o quarto de dormir de ambos. Aqui, Ana Plácido. No outro extremo fica o leito de Camilo. Curiosamente, depois do rapto de Ana Plácido, Camilo foi pela segunda vez preso. Desta feita por adultério. Esteve encerrado na cadeia de relação do Porto, onde, justamente anos antes, também estivera preso seu tio Simão Botelho por ter assassinado o seu rival, odiado por ele e por sua amada. Questões de amor em casos diferentes. Simão, arrastado pelo pudor numa paixão assolapada que o havia de perder a ele e à sua amada Teresa de Albuquerque. Camilo, arrebatado por paixão semelhante que irresistivelmente o prendera para sempre a Ana Plácido, encurralado pelas mesmas grades que submeteram seu tio, escreveu febrilmente na prisão, no curto espaço de 15 dias, essa famosa história de desvairados que se chama Amor de Perdição. Teresa, minha Teresa. Estas grades que nos separam, tu enclausurada no convento de Monchique, eu na cadeia da relação do Porto, não impedem que o nosso amor una as nossas almas para a eternidade. Morrido meu pai e eu serei tua esposa. Irei pedir ao rei que te perdoe se não tiveres cumprido a sentença. Se fores ao degredo, para sempre te perdi, Simão, porque morrerás ou não acharás memória de mim quando voltares. Não esperes nada, mártir. A luta com a desgraça é inútil. E eu não posso já lutar. Foi um atroz engano o nosso encontro. Não temos nada neste mundo. Caminhemos ao encontro da morte. Há um segredo que só no sepulcro se sabe. Ver-nos-emos. Vou. Abomina a pátria. Abomina a minha família. Todo este sol está nos meus olhos coberto de forcas, e quando os homens falam a minha língua, creio que os ouço vociferar as embarcações do carrasco. Em Portugal, nem a liberdade com opulência, nem já agora a realização das esperanças que me dava o teu amor, Teresa. Esquece-te de mim e adormece no seio do nada. Eu quero morrer, mas não aqui.
apague-se a luz dos meus olhos, mas a luz do céu, quero-a. Quero ver o céu no meu último olhar. Sim, quero ver o céu no meu último olhar. Não me peças que aceite 10 anos de prisão. Simão. Não. Não me peças que aceite 10 anos de prisão. Mais tarde, já com a experiência longa de mancebia com Camilo, Ana Plácido confessava em carta a uma amiga as suas impressões desse viver, dizendo: o que, porém, nem todas as mulheres sabem é que o amante não é melhor que o marido. Na carta que escreveu à amiga, acrescentava ainda Ana Plácido: o amante, a quem a mulher sacrificou nome, posição e futuro, é quase sempre o algoz mais desapiedado da desgraçada. Pela mesma altura, Camilo desabafava em carta a um amigo referindo-se a Ana Plácido. A mulher que me fez odiar a justiça de Deus e insultar a previdência dos homens, essa mulher morreu. Ana Plácido sofreu com estoicismo as dificuldades económicas e os dramas provocados pelos filhos e pela doença. Desgraças que tombaram como uma praga lançada pelo marido desprezado, o Pinheiro Alves, sobre o desafortunado Camilo, o amante tristemente amado. Ao que parece, embora Camilo tivesse sido um terrível perseguidor de mulheres, a sua noiva, e única verdadeiramente amada, que o atraía como uma sereia, essa era a morte. Tanto assim que até usava sempre um anel cujo brasão era uma caveira e 2 tíbias. Há 2 quadros nesta casa. Lá, baixo, Lá, baixo. o da Liberdade e o de Gustave Doré. Afiguram-se-me como reveladores da estranha mente de Camilo. É curioso. Para mim também. São como a representação da alma de Camilo. Exato. Esta figura vitoriosa numa atitude hierática, segurando na mão delicada um raminho de folhas finas. Esta senhora... Símbolo da liberdade.
ou o desejo de a alcançar. Nada mais do que isso. Mas tão feminina e tão atraente. Como um ideal supremo. Uma noiva que nos espera? Quer dizer, a morte. Provavelmente. A única porta para a liberdade total. Não sei bem. Também não sei. Seria necessário perguntar ao próprio Camilo. A ideia era excelente. Se ele cá estivesse. Aqui. Mas temos a sua casa, os livros que ele escreveu, o que resta da sua memória. Não chega. Há ainda aquele outro quadro. Sim. Este Gustave Doré. Não sei bem o que representa. Parece significar a vitória do bem sobre o mal. Do espírito sobre a matéria. O céu contra o mundo. O mundo interior de Camilo. Vulcânico. E desesperado. Vulcânico. Desesperado. Se Sua Majestade me desse agora o título sem o ter solicitado, aceitá-lo-ia para não praticar a grosseira fanfarronice de o renunciar, tendo-o já pretendido por 3 vezes, como El Rei bem o sabe. A monarquia tem amigos muito inteligentes, mas ainda não entraram na linha reta do combate com a pelintragem que hostiliza o rei. Meu filho Jorge, o louco, é filho adulterino. Nada pode herdar. Camilo sofria com a loucura do filho. Quando vinha a tempestade, as folhas da acácia batiam nos vidros e sacudiam a alma deslocada do Jorge. Santas leis. A mãe só pode deixar-lhe a terça, não como a filho, mas a estranho. Mas temos 10 contos nominais em cupons na mão da minha filha Amélia. Tratei com a mãe que tu, meu querido Tomás Ribeiro, farias ao Jorge doação desta quantia. Só assim se poderá garantir o futuro deste desgraçado. Se viver. Se viver. A indiferença aos tormentos que perseguiam o escritor, a indiferença pelo seu talento e pelo infatigável trabalho na escrita, a que o levava o gênio e a necessidade, condenou Camilo Castelo Branco a que nunca recebesse do poder a mais insignificante benesse, embora tivesse, por mais de uma vez, solicitado colocação.
quando se sentia próximo da zona de ruptura. Neste país, os bastardos da fortuna, prostituta, se fizeram exame de instrução primária, devem morrer com a serenidade dos sábios. Dantes havia a imortalidade da alma e as recompensas eternas como esteio a infelizes sublunares. E pelo que me diz a respeito, recomendem-me também aos sufrágios pios da pátria. Essa querida mãe interessante, incapaz de tirar dificuldades a um filho, mas depois tira-lhe a alma do purgatório, sendo preciso. A recusa da Mercê a Camilo fora sempre justificada pelo seu viver irregular com Ana Plácido. Para obviar este contratempo, o romancista pensou legitimar a sua união com Ana Plácido. Camilo acabou por receber o título, continuando ainda amancebado com Ana Plácido. Era assim redigido o decreto. Atendendo às qualidades que concorrem na pessoa de Camilo Castelo Branco e querendo dar-lhe um público testemunho da minha real consideração e do apreço em que tenho o seu distinto merecimento literário, hei por bem fazer-lhe a mercê do título de Visconde de Correia Botelho em sua vida. Dias depois, o Parlamento decidiu dispensar Camilo do pagamento de emolumentos, direitos de mercê e selo, pelo título de Visconde de Correia Botelho com que foi agraciado, como testemunho de preito nacional pelo formosíssimo talento do brilhante escritor. O que eu queria, meu querido amigo, era que me dessem a vista que eu tinha há 4 meses para poder trabalhar até morrer. Não me podia ser infligida maior tortura que isto de não poder escrever sem grande mortificação. Camilo foi consultar oftalmologistas de renome. Não sentindo melhoras, percorreu vários outros especialistas em Carnaxide e em Lisboa. E fez com que outros o viessem ver a sua casa em São Miguel de Seite. Faço ainda o sacrifício de ir a Lisboa e, sem esperanças, ouvir os especialistas. Se os de lá não souberem mais do que os do Porto, estou pronto. Eu bem queria poupar-me o suicídio, mas desde os 18 anos que pressenti a necessidade dessa evasiva.
sem me lembrar que a cegueira seria o impulsor justificadíssimo da catástrofe. Balbina, traz uma caixa de charutos. Cerca de 15 anos depois de se ter unido apaixonadamente a Camilo, Ana Plácido publica em 1871 um romance sob pseudónimo intitulado Herança de Lágrimas. Neste livro, Ana Plácido fez antepor da escritora George Sand este aforismo. Les femmes s'imaginent être des anges et avoir reçu du ciel la mission de sauver tous ces donjons. Mais, comme l'ange de la légende, elles ne les convertissent pas et elles se perdent avec eux. Meu querido Freitas Fortuna, dizia-se que a minha pensão era hoje votada. São 5 da tarde e nada sei. Respeito a pensão. Já falou o Camilo. São uns canalhas. Eu desculpo o governo porque a cabeça de José Luciano deve andar perturbada e por muito longe destas ninharias chamadas pensões. Se eu fosse ministro, faria outro tanto. Lisboa, 28 de maio de 1889. O seu Camilo Castelo Branco. Interessante, pelo extremo cuidado que demonstra pelo filho louco, é a carta que dirige a Tomás Ribeiro. Se a pensão é vergonhosa, não a peças nem lembres, meu amigo. Logo que de todo segue, suicido-me. Lembrava-me que por minha morte a pensão seria continuada à minha família. Ana Plácido viverá pouco, mas ficará o meu infeliz Jorge. A doença quebrou-me os brios, aniquilou-me. Não me reconheço.
querido Freitas Fortuna, começo a experimentar uma espécie de afeto póstumo ao meu cadáver. Tão pouco me apreciei na vida, tão pouco cabedal fiz da minha saúde, que já agora me quer parecer que este amor ao que nada vale é retribuição devida a esta matéria que me há de sobreviver alguns anos, aviventada pela engrenagem da putrefação. Deste afeto extraordinário, mas não excepcional, resultou dizer-lhe eu, meu querido amigo, quer falando, quer escrevendo, que aspirava fervorosamente a ser sepultado no seu jazigo da Lapa. É bem certo que para além da campa há o que quer que seja que ainda nos prende às coisas mortais. Sei que no seu jazigo dormem o sono infinito seus extremosos progenitores. Ambos morreram no vigor dos anos. Se podem considerar-se mortas duas imagens sagradas que renascem na alma de um filho ao fogo da sua saudade. Com o seu respeito filial, com as suas lágrimas represadas, e que os anos ainda não puderam cristalizar em glacial indiferença. Volvido um longo prazo, as cinzas do meu querido Freitas irão aos braços, já cinzas também, seus pais estremecidos. Se a morte tivesse expressão, que não fosse aquele mudo terror de um gesto, que ao mesmo tempo aniquila e grava o eterno estigma do silêncio nos lábios gélidos, só ela poderia dar-nos a sombra hórrida e ao mesmo tempo sublime do momento em que o seu esquife baixara à perpétua união com os cinerários de seus pais. E eu, a essa hora, estarei à beira deles como testemunha silenciosa das compungidas lágrimas que lhe vi na face quando o coração lhes dava repassadas de uma santa saudade. Não sei se esta quimera de ouro, que vagueia na região tenebrosa e na cripta dos mortos amados e chorados, foi a despertadora da vontade que me domina há ano e meio de ser enterrado no seu jazigo. O meu querido Freitas aceitou com ternura fraternal a oferta do meu cadáver. E desta arte, permitindo que eu fizesse parte da sua família extinta, quis continuar, além da vida, a tarefa sacratíssima da sua dedicação incomparável. Bem-haja e adeus. Bem-haja e adeus. De tudo mal. E o pior possível dos olhos. O nevoeiro vai-se cerrando em trevas.
O nevoeiro vai se cerrando em trevas. O candeeiro não virá. O resto da luz vai se apagando. Já nem com 14 castiçais arranjo claridade suficiente para escrever. Veja, Vossa Excelência, se me pode minorar este horrível estado. Faço-lhe a confissão da minha cobardia, porque não posso suicidar-me. Camilo apelava para o seu amigo, o médico Ricardo Jorge, como um náufrago. A situação agravava-se dolorosamente e uma terrível inquietude se apoderou dele, não o deixando permanecer por muito tempo no mesmo lugar. Em Benfica, sobreveio-lhe o indesejável. Dirige-se por escrito e sem demora ao Dr. Sousa Martins. Recorro a Vossa Excelência como faria a Deus, se a desgraça me não houvesse delido totalmente a fé. Levantei-me hoje completamente cego. Não posso arrancar do seio destas trevas o menor traço de coisa em que apareça o simulacro de luz. Não posso respirar. No estômago, um espasmo que só bate-me estrangular na garganta. Estou perdido. Esta agonia despedaça-me. Venha Vossa Excelência logo que possa dar-me algum alento a um desengano que me dê força para acabar com a vida. Dito esta carta na maior desesperação e coberto de lágrimas, Vossa Excelência nunca teve um doente mais digno da sua comiseração. Camilo talvez visse na loucura do Jorge a ruína de uma vocação artística perdida, assim como sentia em si, com a sombra que lhe roubava a luz dos olhos, despedaçar-se-lhe a alma. O Jorge entretinha-se a desenhar e Camilo mandou encaixilhar alguns desses desenhos para os ter junto de si, na sala onde trabalhava. Teriam sido mesmo colocados aqui, nesta parede do escritório, pela própria mão do pai. Já cego, Camilo dedicou-lhe este soneto, de que vou dizer os 2 tercetos. Meu triste filho, passas vagabundo por um grande mar, calmo, profundo, sem bússola, sem norte e sem farol. Nem gozo nem paixão te altera a vida. Eu choro sem remédio a luz perdida. Bem mais feliz és tu que vês o sol.
Camilo, no seu desespero, logo soube da existência em Aveiro de um médico famoso, oftalmologista, recentemente regressado do estrangeiro. Ditou a Ana Plácido a seguinte carta. Ilustríssimo e excelentíssimo Dr. Edmundo Magalhães. Sou o cadáver representante de um nome que teve alguma reputação gloriosa neste país durante 40 anos de trabalho. Chamo-me Camilo Castelo Branco. Estou cego. Ainda há 15 dias podia ver cingir-se a um dedo das minhas mãos uma flâmula escarlate. Depois, sobreveio uma forte oftalmia que me alastrou as córneas de taxas sanguíneas. Há poucas horas ouvi ler no Comércio do Porto o nome de Vossa Excelência. Senti na alma uma extraordinária vibração de esperança. Poderá Vossa Excelência salvar-me? Se eu pudesse... Se uma quase paralisia me não tivesse acorrentado a uma cadeira... Acorrentado a uma cadeira? Iria procurá-lo. Iria procurá-lo? Não posso. Mas poderá Vossa Excelência dizer-me o que devo esperar? Desta irrupção sanguínea nos olhos em que não havia até há pouco. Uma gota de sangue. Uma gota de sangue? Digne-se Vossa Excelência perdoar a infelicidade destas perguntas feitas tão sem cerimónia por um homem que não conhece. Casa de Vossa Excelência, São Miguel de Ceide, Conceito de Famalicão. Quantos são hoje? 21. 21 de maio de 1890, aqui no Castelo Branco. O estado de Camilo era deplorável. O Dr. Edmundo Magalhães fizera sentir a impossibilidade de abandonar os seus clientes em Aveiro para acudir a um doente afastado e carecido da presença de médico e tratamento vagaroso. Camilo insistira, por intermédio de um antigo conhecimento conterrâneo do médico em causa, que marcasse o dia da visita. Conseguiu. Um trem foi esperá-lo à estação de Famalicão.
Antes da chegada do médico, Camilo almoçava com Ana Plácido em casa de seu filho Nuno. O Nuno vivia com uma senhora, Ana Rosa, sua amante e mãe de seus filhos. Enquanto almoçava, o Nuno comia absolutamente desinteressado das habituais queixas do pai. O outro filho, o Jorge, o doido, não estava ali. Vivia perto, numa hospedaria em Vila Nova de Famalicão. Depois do almoço, Camilo e Ana Plácido passaram para a sua casa, que ficava em frente, onde receberam um médico, cerca das 13 horas, que logo examinou o paciente. Permaneceram por algum tempo na mesma sala, impacientes por não terem ouvido ainda o diagnóstico. É o meu Jorge. Tem também o meu nome, Camilo. Camilo Jorge Castelo Branco. O meu infeliz Jorge. Esse é o meu outro filho, o Nuno, com quem almoçámos há pouco. Também tem o pronome do pai? Não. Eu sou Nuno. Nuno Plácido Castelo Branco. E este? É o nosso primeiro filho. E como se chama esse seu primeiro filho? Manuela Augusto Plácido Pinheiro Alves. Talvez o senhor doutor... Aninhas. Oferece um charuto ao senhor doutor. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Visconde. Mas não fumava agora. Aliás, vão sendo horas de partida. Será possível acompanhá-lo já para Aveiro? A fim vai ser tratado? Acho que primeiro deveria passar uma temporada no Gerês para se recompor do seu estado geral. Depois sim, podia ir tratar-se para Aveiro. Bem, está na hora. Tenho de ir. Aninhas, acompanha o senhor doutor até ao portão. Por aqui, senhor doutor. Boa tarde, Sr. Visconde. Boa tarde, senhor doutor. Respira. Ainda vivo. Era melhor deitá-lo. Pode ser ali no sofá. Sim, sim. Participo a Vossa Excelência que no dia 1 de junho do presente ano de 1890, às 3h15 da tarde, em sua casa e morada desta freguesia de São Miguel de Seide, disparou um tiro de revólver em sua própria cabeça, do qual faleceu, passados 7/4 o excelentíssimo senhor Visconde Correia Botelho. Manda ao oficial de diligências deste juízo que intima as testemunhas infrarrelacionadas para hoje mesmo, dia 2, pelas 5h da tarde. Compareçam na residência do finado a fim de depor o que souber e lhes for perguntado sobre os motivos que ocasionaram o falecimento do mesmo excelentíssimo senhor, a requerimento do Ministério Público.
o que se cumpra. O meu marido há muito que sofria de moléstia pertinaz e refratária a todos os recursos científicos. Por este motivo, tendo consultado as sumidades médicas do país, resolvera ultimamente convidar o Dr. Edmundo Magalhães de Aveiro, recentemente vindo do estrangeiro, como especialista dos olhos, órgão de que o meu marido estava totalmente privado há tempos. No dia 31 de maio último, o meu marido disse em casa, para as pessoas que aqui se encontravam, que no dia seguinte ia ouvir a sentença deste médico. Ontem, cerca de 1h30 da tarde, depois de observado pelo aludido médico, o meu marido perguntou-lhe se podia acompanhá-lo para Aveiro, a fim de ir ser tratado. Ao que o médico respondeu que o doente devia ir primeiro para o Gerês, a fim de ir receber um tratamento geral, e que só depois o poderia tratar em Aveiro da doença dos olhos. O meu marido mostrou-se resignado com esta declaração e pediu-me para acompanhar o médico até à porta, o que fiz. Passados ao patamar da escada que dá para o jardim, ouvir a detonação de um tiro. Acudira pressurosa com o médico. Logo deparei com o meu marido, sentado na cadeira de balanço, com a cabeça inclinada obliquamente e para a frente, derramando sangue da têmpora direita. A senhora Viscondessa viu a arma ou instrumento com que seu marido se suicidara? Não. Ouvi, contudo, dizer que fora um revólver Bulldog que o meu marido tinha comprado e que trazia sempre consigo, dizendo ser a sua salvação. O funeral realizou-se no Porto no dia 4, pelas 9h25 da manhã, com a presença do governador civil, comissário da polícia e outras autoridades, além de algumas individualidades. Em nenhum jornal se falou da presença da viúva e dos filhos. Ao que parece, a família querida levava-o morto no peito. Quem o diz é o Jornal do Comércio. O cadáver de Camilo levou ao peito os retratos da esposa, dos 2 filhos, Nuno e Jorge, e da netinha, Flora,
assim como um crucifixo que em tempos oferecera ao glorioso escritor, o reverendo Sebastião Leite de Vasconcelos, e que ele trazia constantemente ao peito. Se eu não amasse de preferência o sossego do túmulo, amaria o rumor destas árvores, o murmúrio do córrego, por onde vou cada tarde ver a folhinha seca derivar na onda límpida. Amaria o pobre presbitério que há 300 anos acolhe em seu seio de pedra bruta as gerações pacíficas, ditosas e incultas destes selvagens felizes que tão iluminadamente amaram e serviram o Criador. Amaria tudo, mas amo muito mais a morte. É bem certo que para além da campa há o que quer que seja que ainda nos prenda às coisas mortais. Ai, que frio insuportável. Oh, carne miserável, custa-te bem a transformar-te em